Feliz Natal! Essa é a época do ano que a gente sempre fala assim, né? Feliz Natal! A gente fica feliz, a gente tem uma voz mais calma, uma voz de acolhimento, a gente tem sorrisos, a gente tem propagandas emocionantes, a gente fala sobre a vida. Mas eu quero trazer uma reflexão para você. A gente sempre está em busca do verdadeiro sentido do Natal, que é amor, que é compaixão, o nascimento de Cristo. Mas na verdade o verdadeiro sentido do Natal, ele não é a vida, mas sim a morte. Como assim a morte? Na verdade, todo o sentido da vida, ele gira em torno da morte. O problema é que a gente coloca a morte lá no fundinho do baú das nossas preocupações. A gente coloca a morte no último pensamento do nosso dia. A gente acha que a morte nunca vai nos acolher. Mas o verdadeiro sentido do Natal, ele veio através da morte. Porque o Natal existe como um feriado cristão, no qual a gente comemora o nascimento de Cristo, o Salvador. Cristo, ele não nasceu para viver, mas ele nasceu para morrer. O nascimento de Cristo só faz sentido quando ele morre. A missão dele na terra só é cumprida quando ele morre. Na morte dele, ele gerou muita vida. Durante todo o processo de caminhada de Cristo na terra, ele viveu entendendo que ele ia morrer. E em tudo que ele se propôs a fazer, ele fez com excelência. Não porque ele é o Deus, mas porque ele também entendia dentro da sua concepção 100% humana e 100% divina de que a morte iria o acolher. E até Deus sofreu ao pensar na sua morte, porque morrer não é legal, morrer não é gostosinho. Pensar na morte não nos traz paz, mas nos traz uma reflexão, um senso de urgência de viver o que nós temos que viver. Jesus chorou sangue, Jesus pediu: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Até Jesus clamou ao auxílio de Deus Pai para o tirar da morte. Ele entendeu que a morte era algo que ele tinha que fazer. Era a missão de vida dele. Qual que é a sua missão de vida? Até quando você vai continuar vivendo momentos, fagulhas de emoções, fagulhas de vontade? Até quando somente no Natal você vai dar sorrisos e vai distribuir presentes? Ou você vai literalmente se conectar à sua espiritualidade, se conectar a sua limitação humana de tempo na Terra. Entender que logo logo você vai morrer. E caso você esteja passando por um processo de doença, entender que seu tempo é mais curto ainda. Caso você tenha uma doença terminal, entender que seu tempo é mais curto ainda. Caso o amor da sua vida esteja agora numa UTI, à beira da vida ou à beira da morte, a gente não sabe o que vai acontecer, você vai continuar lamentando e vivendo essa vidinha medíocre, vivendo de fagulhas, vivendo de ondas, ou você vai começar a viver a sua vida de maneira séria? E quando eu falo de maneira séria, não é com rigidez, não é com braveza, não. Entendendo que eu vou morrer. Enquanto eu não morro, eu tenho que gerar vida onde eu puder. O apóstolo Paulo diz nas suas cartas de que nós devemos ser imitador dele como ele é de Cristo. E Cristo viveu entendendo que ia morrer, gerou vida durante toda a sua existência e completou a sua missão morrendo por nós, cristãos que entendemos esse contexto. Quando é que você vai começar a entender que a sua vida tem que ter algum sentido e que morrer faz parte dela e que durante todo esse processo de vida até a sua morte, você consegue gerar mais vida ainda nas pessoas? Fica aqui um desafio para você que está num processo de doença, que está literalmente à beira da morte, acabou de ser diagnosticado com câncer, acabou de ser diagnosticado com uma doença autoimune que não tem cura, ou tem o seu filho que tem uma doença rara e incurável, ou está com seu pai com Alzheimer avançado, ou com o amor da sua vida internado no hospital. Utilize esse momento para se conectar com o sagrado, com o divino. Gere vida mesmo em tempos de morte. E eu não estou aqui para pregar nada em específico, nenhuma religião, algo do tipo. Caso você não se identifique com esse exemplo que eu dei da vida de Cristo e do contexto que nós vemos hoje, que é o Natal, use pelo menos isso como combustível para entender que você está vivo e que você tem que ter fé na sua vida, que você tem que se apegar a algo maior do que você, não importa o que seja, mas se apegue a esse algo. Abra sua mente para entender que a morte vai te acolher e logo viva literalmente como se você fosse morrer amanhã.